e depois o versículo de número 9 até o versículo de número 11. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, meu Deus querido, pela tua porção desta palavra. Que nós venhamos, meu Pai querido, estar de acordo com a tua vontade, o teu querer. Por isso, Senhor, meu Deus, seja, Pai querido, os nossos lábios, para falar ao coração de muitos daqueles, meu Deus, que vão ouvir a tua palavra, através, meu Deus querido, da igreja, através daqueles que passarão as portas, ou que vão ouvir através, meu Deus querido, das redes sociais. Que o Senhor e o teu Espírito Santo possa, meu Pai querido, falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Maravilhoso. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. Diz assim: um homem chamado Ananias, com sua esposa chamada Safira, vendeu uma propriedade, mas retiveram uma parte do dinheiro para si. Sabendo disto, também a sua esposa, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isto, Ananias caiu morto. Versículo de número 9. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja ali às portas os homens que sepultaram seu marido, e eles também te levarão. E naquela mesma hora, ela também caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém, igreja? Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque hoje é culto da família. Eu sempre digo, irmãos, que quem anda com Deus nunca teme a sua palavra, porque está de acordo com o que a palavra ensina. Né? Foi lido aqui hoje pela missionária Kátia e pelo cooperador Jonathan, né? Falando a respeito, a irmã missionária Kátia leu um texto em que, se você, o homem, não consegue cuidar da casa, da sua própria casa e da sua família, ele também não vai nunca poder cuidar da casa de Deus. E o cooperador Jonathan leu que se não guardarmos a palavra, ou seja, se nós guardarmos a palavra, nós poderíamos pedir a Jesus, a Deus, e nos seria concedido segundo a nossa petição, ou segundo a nossa vontade. Aleluia. Nós vemos que nestes dois textos, irmãos, tem algo super parecido. Aleluia. Porque primeiro precisamos ter vida com Deus, para que Deus então possa nos abençoar. Aleluia. Que é o caso de muitas pessoas colocarem uma grande dificuldade nisso. Porque, irmãos, parece uma coisa tão simples andar com Deus, mas parece ser tão difícil para quem não tem vida com Deus. Porque a nós foi dado a oportunidade de escolha, de fazer o que agrada a Deus. Mas muitas vezes nós queremos, ao contrário, fazer mal, fazer errado, porque é mais
pastor Jonathan? Porque as pessoas estão tendendo a olhar e andar com pessoas que não têm vida com Deus. Até conhecem a palavra, até entendem a palavra, mas não têm vida com Deus. Tem edificado a sua casa sobre areia. E aí aonde vem o quê? As desgraças, aonde vem os problemas. E aí vão reclamar com Deus e dizer: Deus, aonde é que eu errei? Mas por acaso alguém já parou, irmãos? Porque o cristão, preste bem atenção numa coisa, já vamos entrar no texto, que fala também sobre isso. Nós vemos aqui o caso de um casal que a Bíblia cita. Mas preste atenção numa coisa, irmãos. Não cita Ananias e Safira isoladamente. Sabe por que aparece Ananias e Safira aqui? Porque eles erraram. Porque eles cometeram um erro. E isto foi para que a igreja? Porque isto aconteceu na igreja. A igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja depois de Cristo. Isso aconteceu na igreja. Isso não era, irmãos, preste atenção uma coisa. Não era algo que eles tinham que fazer por obrigação, mas era algo que eles tinham que fazer de coração. A Bíblia diz que a igreja era uma igreja de posse. Os membros daquela igreja eram uma igreja poderosa, uma igreja de posse, tinham muitos bens. E o prazer daqueles cristãos, igreja, era em contribuir, era em doar, era em fazer. Mas foi só Ananias e Safira que doaram, que fizeram? Não. Errado sim, mas os outros não. Quer ver, irmãos? Põe aqui para mim 4:36, quer? Volta aí um capítulo 4, versículo 36, para vocês verem, irmãos, que o texto ele precisa ter contexto, para nós entendermos o texto e a história. Se você ler capítulo 4 de Atos, você vai entender a partir do versículo 32 o que até chegar em Ananias e Safira. Mas nós vamos ler somente o 36 e o 37, que diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Olha o que ele fez. Ele vendeu um campo que ele possuía, ou seja, era dele, ele tinha um campo. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Só que aqui, igreja, Pedro, que era o pastor desta igreja naquela época, vamos poder dizer assim, para que a igreja entenda, estava cheio do Espírito de Deus. E quando está cheio do Espírito de Deus, irmãos, quando a pessoa pensa que vai enganar Pedro, não está enganando a Pedro, porque quem tem o Espírito de Deus sabe o que é certo e o que é errado. Glória a Deus. Chega Ananias, primeiro que sua esposa. A Bíblia diz que eles também venderam a propriedade deles. E eles foram. Só que a esposa, irmãos, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. A esposa dele sabia que o marido ia errar. E ao invés de ela pegar e repreendê-lo, para que não fizesse isso, ela simplesmente entrou em acordo com o marido. Só que assim, irmãos, preste bem atenção numa coisa. A Bíblia diz que o homem deixa o pai e a mãe e vai se unir a alguém, ou uma esposa ou um esposo. E ambos serão uma só carne. Ou seja, só que tem uma coisa, igreja, preste bem atenção nisso. Deus deu a cada um de nós liberdade. Mas se você é casado, se você é casada, e você está vendo que o seu marido, ou está vendo que a sua esposa está fazendo alguma coisa errada, se você não o repreender, se você não o falar, você também será prejudicado ou prejudicada. Verdade, Deus. Porque o texto é bem claro, irmãos. Foi Ananias, apresentou ali a sua oferta, a sua venda, e disse que aquilo era tudo o que ele tinha arrecadado.
Só que a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito de Deus. E Pedro vai dizer para Ananias: por que Satanás encheu o seu coração? Porque, irmãos, por que ele disse isso? Porque Satanás é o pai da mentira. E a mentira não consegue enganar quem tem o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. A mentira, ela consegue enganar o mundo. Porque o mundo segue os mentirosos. Mentem para se aparecerem. Mentem para ganhar oportunidade, para ganhar status. Mentem. Mas o Espírito de Deus não se deixa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha o que Jesus diz aí, irmãos, em João 8,44. Põe aí, por favor. Me acompanha. João 8,44. Olha o que Jesus disse, irmãos. Foi Jesus que disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Está vendo, irmãos? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois o mentiroso, ele é mentiroso e pai da mentira. O camarada é crente, diaconisa Kéfia. Pertencia à igreja. Aleluia, Deus. Pertencia ao povo. Dizia estar com Jesus. Falar de Jesus. Mas era mentiroso. Aí eu pergunto, igreja, que diferença tem nos dias de hoje? Se os líderes ensinam as coisas certas, se os líderes falam o que é certo, procuram colocar as pessoas no caminho certo. Que caminho é certo é esse? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Deus. Quem ensina Jesus está ensinando a verdade. Aleluia, Deus. Mas quem rejeita Jesus está aceitando o pai da mentira. Deus. Porque o mundo é dos mentirosos. Porque quem mente não pertence ao povo de Deus. É por isso, igreja, que nós falamos sempre, irmão, se você mente, pede perdão a Deus, porque você mentiu. Ah, pastor, eu não minto, eu apenas omiti uma verdade. Você mentiu, porque aqui Ananias, ele mentiu e omitiu ao mesmo tempo. Porque ele disse: eu vendi, está tudo aí. E ele omitiu porque ele escondeu a verdade e deixou a mentira prevalecer. Só que Pedro estava cheio do Espírito de Deus, irmãos. Aleluia. Aí tem muitas pessoas que falam assim: puxa vida, já era o tempo da graça. Porque nós vemos muito essas histórias assim, irmãos, de pessoas sendo mortas, apedrejadas e morrendo lá no tempo da lei. Aí fala: o tempo da graça é diferente. Irmãos, preste bem atenção. O nosso Deus, ninguém se brinca. Aleluia, Jesus. Eu ia até trazer um vídeo aqui, creio que muitos já viram, de pessoas que brincaram com Deus, que não aceitaram Deus, que não quiseram Deus. Quem teve aqui ontem no filme, prestou atenção naquele filme, né? Filme poderosíssimo. Pena que muitos perderam. Mas o filme retratava o quê? Uma mulher cristã que não se vendeu ao erro, não se importou em perder o seu marido, mesmo que ele quisesse. Você me trocou por Jesus. Troquei. Então eu vou dormir na sala. Durma! Porque uma coisa é você aceitar Jesus, outra coisa é você viver com Ele. Aleluia. Outra coisa é você deixar Ele na sua vida. Outra coisa é você deixar Jesus fazer a mudança em você. E quem viu o filme entendeu que quem é de Deus nunca será vencido. Verdade, Deus. O camarada procurou, não acreditou, tentou de todas as maneiras provocar a sua esposa, foi até no batismo dela. Mas no final o que aconteceu, igreja? Quem estava aqui hoje? Aleluia. Ele fez o quê?
converteu. Uma coisa é o marido ser crente, a mulher ser descrente. Uma coisa é a mulher ser crente, o marido ser descrente, irmãos. Mas o descrente nunca pode vencer o crente. Amém, aleluia. Porque o crente tem que dar bom exemplo, tem que ensinar o certo. O verdadeiro crente tem que ajudar o descrente a conhecer a luz de Cristo na sua vida. Aleluia, Jesus. E dizer, olha, você está errado. Ah, mas se eu fizer isso, pastor, a minha esposa vai, pronto, já não vai querer nem olhar para a minha cara, irmãos. Mas é fácil a sua esposa virar a cara para você do que Deus te virar o braço quando você precisar. Verdade, Deus. Você precisa de Deus, porque Deus é que vai sustentar a sua esposa, é Deus que vai sustentar o seu esposo, então é de Deus que você precisa. Aleluia, Jesus. Ah, mas eu preciso do meu marido também. Ah, Jesus diz, quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim? Vamos todos juntos, igreja? Não? É digno de mim. O que quer dizer isso? Deus, teu poder, Jesus. O que quer dizer não é digno de mim? Deus, salve fiel. Ah, mas eu escolho o meu pai. Eu escolho a minha mãe. Eu escolho o meu marido, a minha esposa. Irmãos, palavra de Deus não muda. Amém. Jesus disse que o céu e a terra ia passar, mas a palavra de Deus não muda. Amém, aleluia, Jesus. Que isso, pastor? Que é isso? Não, irmãos, é a verdade de Deus. Jesus disse que ele veio para separar o pai do filho, o filho. É isso aí, irmãos. Mas separar como, pastor? A sua vida espiritual. Porque quando você tem vida com Deus, quem não tem vida se separa de você. Verdade. Mas precisa essa pessoa que separou de você entender que Deus passou a ser prioridade na sua Aleluia, vida. Jesus. É de Deus que nós precisamos. Pedro estava lá, sacerdote daquele momento, homem de fé e cheio do Espírito Santo. Você pensa o quê, irmãos? Acabou de sair agora há pouco de um culto avivado com 5.000 almas, cheio da graça, unção de Deus. Você acha que vai chegar qualquer um lá, de qualquer jeito, dizer eu sou crente bonitinho, de paletó, gravata, mulher de cabelo comprido até no pé, bem arrumadinha, bem tranquilinha, achando que vai enganar? O Espírito Santo de Deus não se engana. Aleluia, glória a Deus. Não se engana. Jesus disse, irmãos, o diabo faz aquilo que lhe pertence e coloca no coração das pessoas a mesma coisa. Olha que Safira, ela apareceu 3 horas depois. Quantas horas, igreja? 3 horas depois Safira aparece lá. Nem sabia, irmã Rose, que o marido tinha morrido. Porque a Bíblia diz que os homens pegaram Ananias, levaram Ananias para fora da cidade e lá o sepultaram. Nem foram lá avisar a mulher, porque se vai avisar, com certeza ela sabe, mas por que ele morreu? Porque mentiu. Diz que ela ia mentir, ela nem lá ia aparecer. Só que o nosso Deus é um Deus de surpresa. Aleluia, Jesus. Tem coisas que Deus não vai dar tempo de ninguém ficar sabendo, irmãos. Presta bem atenção nisso aqui. Tem coisas que não vai ter tempo para ninguém ficar sabendo, porque Jesus disse, chegará um dia em que muitos estarão felizes, se casando, se dando em casamento. Aí vai chegar o momento em que o Filho do Homem virá nas nuvens e muitas pessoas seriam pegas de surpresa. Aleluia. E como, pastor, que eu vou ser pego de surpresa? Vai ficar andando no mundo, dando atenção para as coisas do mundo. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim, que eu vivo uma vida chata. Porque uma vida chata é ser crente, ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa e de casa para a igreja. Isso é ser chato, irmãos. Para o mundo é. Para cristão nunca. Porque a melhor qualidade de vida que eu pude ter é essa agora. Aleluia, graças. Tem gente que quer ser crente, diabo no joelho, mas quer viver no mundo. Irmão,
Irmãos, olha o que o texto aí, esquece dos textos. Hoje na internet está cheio de pessoas, irmãos, que saíram revoltadas das igrejas e a função delas hoje é ficar lá na internet atrás de um celular falando mal de crente, falando mal de pastor, falando mal de igreja. A tese, o tema dessas pessoas hoje é isso. Por quê? Porque não foram felizes, não sentiram a presença de Deus, tentaram enganar o Espírito Santo, não conseguiram, saíram da igreja e hoje estão falando mal. Meu Deus. Porque não querem compromisso, irmãos. Deus só vai querer compromisso com quem Aleluia, glória a Deus. tem compromisso com Ele. Aleluia. É isso, igreja, é simples assim. Aí eu tenho compromisso com Deus, eu posso pedir. Foi isso que o cooperador Jonathan leu? Amém. Eu tenho que ter compromisso com Deus, porque não adianta lá, Jesus, só porque Jesus falou, se pedir, tudo que pedir, em meu nome receberá. Opa, é fácil. Mas e o contexto? É Deus. Aqueles que guardam a minha palavra. Aleluia, Tem que Jesus. guardar. Se não guardar, pode morrer de pedir. É Jesus. Não vai acontecer nada. Por isso está cheio de crente frustrado, com o operador Mateus por aí. Crente frustrado em igrejas, frustrado, por quê? Porque fica lá recebendo profecia o tempo todo de coisa boa, e a pessoa não olha para a própria vida e diz assim, não, mas eu não mereço não. Porque recebe, que opa, que maravilha. O que um pecador vai pensar, irmãos, quando recebe uma profecia boa? Tá tudo certo, a minha vida tá tudo certo. É Deus. Estou agradando a Deus, porque Deus falou comigo, eu estou agradando. Opa, maravilha. Mas preste atenção no que o Senhor disse, irmão. Façam prova de mim. Vê se isso aí que está acontecendo é meu. Vê se isso aí foi eu que mandei. Aleluia, Jesus. Porque falso profeta está cheio, irmãos. Desde a antiguidade, hoje não é diferente. Está cheio aí, irmãos. Cheio de falsos profetas. E está cheio de crentes likes, né, irmãos? Indo por aí, está tudo quanto é lugar. Por quê? Porque está no mundo do oba-oba. Oba-oba, oba-oba. Posso piso na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. Meu Deus. E aí o que acontece, irmãos, com os cristãos? Começam a desfalecer a sua vida espiritual. Meu Deus. Aleluia. Sabe por que isso aconteceu na igreja? Você leu o último versículo aqui, irmãos, que vai dizer assim, e grande temor apoderou-se de toda a igreja. Aleluia. Versículo 11, Guedes, no capítulo 6. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, e todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Aleluia. Forte. Aleluia. Aí eu fico imaginando assim o evangelista João Paulo. As pessoas vão para a igreja. Aí quando um crente lá manifesta um demônio, quando um crente que você conhece há tanto tempo na igreja lá manifesta um demônio, aquilo choca todo mundo. Fala, puxa, mas como assim? Aquela fulana ali, mas era a mais santa da igreja, era. Só que quando tem alguém revestido de Deus, irmãos, a máscara cai. Aleluia, glória a Deus. Glória. Tem gente que você fala assim, vai ter um pregador aí, que ele é de oração, de unção, de graça, Deus usa ele profundamente. A pessoa fala, tá. E não vai, porque tem medo da vida ser revelada. É verdade, Deus. Verdade. Por que escolhe a igreja para ir hoje? Porque sabe que aquela igreja, o líder da igreja está pior do que eles. Vivendo a vida pior do que a deles. Aí como que Deus vai agir naquele lugar? Estou no lugar certo. Aqui é o mundo oba-oba. E a palavra hoje que o pessoal fala aí, então, como é que é as pregações hoje? Nutella. As pregações Nutella, doce para todo tipo de ouvido. Tem gente que adora isso, irmãos. Tem gente que gosta. Aí quando vem uma mensagem assim, irmão, você pensa que quando eu oro a Deus, eu falo, Senhor, de novo, essas mensagens. Mas meu Deus, eu não entendo. Mas aí Deus falou, tem gente que precisa ouvir. Amém. Aleluia, Jesus. Não sei se é aqui, não sei se é que passa aí, ou que vai ouvir depois. Aleluia, não meu sei. Deus. Mas Deus está mandando dizer, ninguém engana o Espírito Santo. Aleluia. Ninguém, irmãos. Se vira, ela chega 3 horas depois. Forte. 3 horas. Tudo já tinha acontecido, o marido já estava fazendo 3 horas, estava enterrado. Ela chega lá. Aí Pedro de novo, cheio do Espírito Santo de Deus,
vai dizer o que para ela, irmãos? Versículo de número 4. Deus. Aleluia. Versículo 8. Hã? Ele fala para o 8. Isso, versículo 8. Pedro, irmãos, obrigado. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Coloca aqui no telão para mim, por favor. Está ali já? Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Sim. Ela não tinha uma oportunidade aqui, irmãos? Verdade, Deus. O marido que mentiu, o problema é dele. Mesmo ela não sabendo que o marido tinha morrido. Mas ela poderia simplesmente dizer assim: não, eu não vou cair na mesma besteira deles, não. Verdade, Deus. Verdade. Misericórdia. Rapidamente ela disse: sim, foi esse mesmo preço. Foi o próximo capítulo, próximo versículo. Aleluia. Pedro lhe disse: por que Vocês. o cara estava morto. Está entendendo, irmãos? Este texto aqui, irmãos, quando você lê a Bíblia pausadamente, ponto por ponto, você vai entender. Olha o texto: por que vocês entraram em Acordo. Deus Santo. O marido já estava morto, mas ainda estava nela, Aleluia. porque ela não sabia que o marido tinha morrido. Por que vocês entraram em acordo? Porque fizeram, olha, tipo assim, hoje está cheio de gente disso, ó. Se perguntar isso, você fala isso. Tem gente que acha que isso é certo, irmãos. Cuidado, cristão não pode viver assim, não. Santo. Aleluia. Ó, nós vamos em tal lugar, se perguntar isso para mim, você fala assim. Fala que foi assim, tudo bem? É certo? Não. Se você que é cristão ou cristã, você pega, ouve o seu marido falando uma mentira e dizendo para você: olha, mulher, nós vamos em tal lugar, você vai falar isso aqui. Você que é esposa, sabe que o seu marido vai mentir, sabe que o que vai sair dele é mentira. Qual é a sua obrigação como cristã? Peraí, calma aí. Vamos sentar e conversar? Olha, eles podem até aceitar a nossa mentira, mas e Deus? Amém, Jesus. E Deus? Meu Deus. Deus não vai aceitar a mentira. Deus Santo. É mais fácil a gente falar a verdade e receber o verdadeiro castigo do que a gente mentir, do que a gente errar, porque nós dois vamos estar errando junto. Ela não. Beleza, é isso que vai falar? Então vai na frente. Isso acontece muito hoje. Vai na frente, eu vou depois. Se perguntar para mim, eu já sei o que responder. E vai lá, irmãos. Eu não sei, irmãos, quem já foi ouvido em delegacias aqui. Vocês já notaram que o delegado, ele é um pouco psicólogo? Né? Mateus tem um sonho de ser delegado aí. O delegado é um pouco meio psicólogo, não é bobo. Então, quando ele ouve uma testemunha, ele chama alguém para depor, ele observa bem no olho da pessoa que está falando. E ele observa cada detalhe do que a pessoa fala. E ele chama separado, ele não chama. Exemplo, vai chamar eu e minha esposa juntos. Não, ele chama eu primeiro, depois ele chama minha esposa, para ver qual das duas conversas vai bater. Porque nem tudo que eu falar para ela, ó, você vai dizer isso, ela vai saber colocar tudo em pauta certinho. Por quê? Porque ele vai entender que é mentira. Opa, está tendo contradição aí, não é isso? Palavra contradição? Entrar em contradição. Se moram juntos na mesma casa, se tem o mesmo estilo de vida, entraram em contradição. Tem alguma coisa errada. Aí eles vão investigar a fundo. Por quê, irmãos? Porque ele não é bobo. Porque o cara estudou para isso. Porque o cara está lá, não é à toa. Não é de qualquer jeito. Alguém passou informação para ele. Ele sabe de tudo já. Só que está esperando a pessoa. Por isso que às vezes tem pessoas que chegam a ele e falam assim: olha, já estou sabendo da história, conta logo para a gente encurtar o tempo aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer. Fala aí, como é que você matou fulano? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Ele já vai direto ao ponto, porque ele não quer ser enrolado. Essa é a verdade. Só que o Espírito de Deus, irmãos, ele é o que, irmãos? Sensível. Não é isso que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo, ele é sensível. Não aceita nada do mundo. Nada. Sabe o que é nada, irmãos? Nada. Porque ele é Espírito e Santo. Meu Deus. Não aceita nada de errado.
Espírito Santo está em alguém, Deus Santo. consegue enganar alguém que está cheio de Deus? Meu Deus. Não conseguem. Não conseguem. Porque é o Espírito Santo que habita. É o Espírito Santo que sabe. Então se a pessoa mente, se a pessoa fala qualquer coisa contrária, ele sabe. Por isso que Deus ninguém consegue enganar, irmãos. Aleluia. Tanto é que você vai ver o que o próprio Pedro disse. Olha só, irmãos. A partir do versículo de número 3 para frente, nós vamos ler aqui, ó. Parte B, vamos ler todo o texto. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao... Espírito Santo. Ah, mas está falando do Pedro? Deus Santo. E aí, quem estava dando essa resposta para ele? Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deus. Porque estava em Pedro, dentro de Pedro. E quando o Espírito Santo está em cada um de nós, irmãos, nós não somos enganados. Nós percebemos as coisas. Tem pessoas que pensam, vou enganar. Não engane, irmãos, porque quem tem o Espírito de Deus nunca é enganado. Glória a Deus. Nunca é. Nunca é enganado, irmãos. Porque o Espírito Santo fala, não é de nenhum, é de Deus, serão. Você sabe. Às vezes você fica até triste porque infelizmente é parente de alguém que você gosta, mas o Espírito Santo não se engana. Aleluia, Deus. O Espírito Santo não se engana. Satanás é que engana. O papel de enganador é do diabo. Mesmo Satanás que enganou Eva lá no paraíso, irmãos, fez a mesma coisa aqui. Só que com Ananias. Enganou Eva lá e enganou Ananias. Só que não tem enganação. Ninguém consegue enganar a Deus. Deus até deu uma de bom, né? Como é que você sabe que você está nu? Ah, se por acaso você comeu da árvore? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, comeu e me deu eu comer. A mulher já rapidamente, que é o que acontece quando um peca, quer formar a culpa do pecado. Né? Não é assim que a Bíblia é. Quando a pessoa peca, quer arrumar culpado para o pecado dela. Que às vezes quer arrumar pecado para se desvencilhar das coisas de Deus, dizer depois para Deus, ah, Senhor, eu saí por causa do pastor. Eu não vou mais para a igreja porque é o pastor. Ou por causa da família, da mulher do pastor, das filhas do pastor, dos filhos do pastor. Eu saí por causa do evangelista João Paulo. Quer arrumar jogando culpa nas costas de alguém, irmãos. Verdade, Deus. Espero que dorme, Jesus. Por isso que a mulher não ficou sabendo. Ela chegou lá, foi pega de surpresa. Achou que estava tudo bem, mas a dureza do Pedro disse para ela, irmãos, foi duro. Olha aí. Aleluia, Jesus. Pedro lhe disse, por que você entrou de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, ali na porta estão os homens que sepultaram o seu marido. Ela ficou sabendo que o marido tinha morrido, mas já era tarde, ela também ia. Não deu tempo nem de ela gritar. Ah! Não deu tempo, irmãos. Erraram juntos, morreram juntos. E a Bíblia diz que o salário é a morte. Irmãos, a palavra não veio para confrontar ninguém, para machucar ninguém, mas para alertar. Aleluia. Não é só a igreja, não. É toda a humanidade. Veio para alertar, irmãos. Amém. Aleluia. Nós precisamos viver uma vida intensamente para Deus. Glória a Deus. Porque vai chegar o tempo em que nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. E o que nós vamos falar? Eu temo muito, irmãos. Um dia conversando com um pastor, eu falei, pastor, eu temo muito pelas almas. Já pensou se a pessoa morre na igreja, eu ensinando, e a pessoa morre e vai para o inferno, e depois Deus vem falar comigo, está vendo? Você não ensinou direito, você não pregou da forma que era para ser pregada, está aí. Vai ver lá no inferno aquela alma lá, você vai pagar pela alma dela. E aí, irmãos? E aí?
olhamos para isso. Você quer ter uma família feliz? Comece assim, entre o marido e a esposa. Para que o seu filho, para que a sua filha possa ser bênção. Aprendam da coisa boa que você ensinou. Ensina o caminho de Deus. Fala do que é certo. Aleluia, Deus. Ah, mas se eu vou falar, vai ficar triste, vai ficar aborrecido, irmãos. Se a gente for pensar nisso, porque vou falar, nossa, fulana vai ficar aborrecida, fulano vai ficar aborrecido, irmãos. Então eu vou perder minha salvação, estou vendendo a minha vida para o diabo. A gente precisa falar o que a palavra nos manda falar, irmãos. Eu não estou aqui para dar aula de teologia, mas estou aqui para falar do que a palavra fala, e a palavra fala a verdade. Eu não arrumei nada aqui bom para dar algum conforto para alguém, não, irmãos. Mas é o que a palavra diz. Erraram juntos, morreram juntos. Consertem agora. O marido está vendo que a esposa está andando por um caminho completamente diferente. É hora de falar, não de ficar, de ocultar, fechar os olhos, porque você também pode pagar por este erro. É momento de abrir os olhos e olhar para as coisas certas de Deus. Que vai chegar o tempo, irmãos. Erraram junto, vão morrer junto, vão perecer junto. E Deus, irmãos, não vai pensar, poxa, mas você estava bem, estava boa. Mas você resolveu dar ouvido para o pai da mentira. É difícil, mas é verdade. Nós precisamos desvencilhar das coisas mundanas, do mundo, do pecado. Não vamos fazer as coisas certas, porque tudo que a gente está pedindo, a gente está fazendo, olha, não está acontecendo porque você está andando errado. Você está andando errada. É hora da gente consertar isso enquanto é tempo, porque Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Ah, não, mas não tem nada a ver, um já está fazendo, o outro não precisa fazer. Não, irmãos, os dois precisam fazer, porque tem os filhos também. A lei não muda, irmãos. Porque os pais que erram, os filhos pagam. Êxodo capítulo 20. Põe para mim, que é, por favor, para a gente encerrar esse texto. Irmãos, o próprio Deus, o único texto escrito pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. E olha o que os 10 mandamentos, um dos textos dos 10 mandamentos diz. E Deus falou todas estas coisas. Vai pulando. Eu sou o Senhor o teu Deus, que tirou da terra do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, da terra, ou das águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarão cultos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus, para que quer? Sou um Deus zeloso. Observo, eu guardo, eu cuido, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais. Até a quarta geração. Não é o pastor que inventou isso aqui, não, irmãos. Hoje é culto da família. E o culto está dizendo o quê, irmãos? Família. Família é quem? Eu, minha esposa, minhas filhas. É minha família. Se eu errar e a minha esposa errar, as minhas filhas, pastor, mas as suas filhas são crentes. Mas que exemplo eu vou estar dando para elas? Porque já vai vir a cobrança de lá. Vocês pensam que nós não somos cobrados? Quando a gente erra também, que às vezes a gente fala uma coisa a mais, outra coisa a mais. As minhas filhas, elas, opa, pai, o senhor não pode falar assim. Tem hora, irmãos, tem que ficar estressado, mas elas corrigem também. E a gente cai na real, poxa, é verdade, nossa, tem hora que eu esqueço. Olha, irmãos, é o próprio Deus que escreveu isso, não foi Moisés não, tá? E eu castigo os filhos pelo pecado dos pais. Aí você vai falar, poxa, mas como que Deus faz isso? Porque se o pai erra
a mãe é crente e vê que o pai está errando, não cuida do erro do pai, como que ela vai corrigir o erro dos filhos? Aí é onde muitos pais, muitas mães ouvem aquela velha história. Oh, o senhor não falou, o senhor não, a mãe faz, o senhor não fala nada? O pai faz, fala, a senhora não fala nada, por que o senhor está, né? Que exemplo nós cristãos temos que dar para os nossos filhos? Perfeito ninguém é, irmãos, mas conselhos bons nós precisamos dar para os nossos filhos. A minha mãe, como eu sempre falo aqui, irmãos, ela foi infelizmente uma alcoólatra. Mas sabe o que minha mãe falou um dia para mim, já alcoolizada? Eu era um menino, tinha 7 para 8 anos de idade, e ela me chamou e disse para mim: tá vendo isso aqui, meu filho? Pegou a garrafa de cachaça e falou para mim: tá vendo isso aqui? Nunca coloque isso na boca. Mas como? Que exemplo? Porque ela sabia que ela estava errando. Ela sabia que aquilo ali era mal, ela não conseguia se libertar daquilo. E olha, eu vou falar para vocês, não foi um cristão na porta da minha casa, um crente lá para bater palma e dizer assim: olá, senhora, Jesus te ama. Não foi, não foram. Se ela conheceu, foi no hospital aqui em Cruzeiro, alguém deve ter visitado ela, espero, quem sabe ela tenha aceitado Jesus. Minha tia sempre assiste os cultos daqui da igreja, mas eu sempre digo, irmãos, ela teve oportunidades na vida, teve, mas não quis. Aí você poderia dizer: poxa, meus pais erraram, cadê a palavra? A palavra não se cumpriu na sua família, pastor? Não se cumpriu por quê? Porque eu aceitei a Jesus. Porque Jesus me alcançou pela sua graça. Já passei por muitas dificuldades, muitas lutas na vida quando era do mundo, mas de todas elas Deus me guardou porque tinha um propósito na minha vida. Graças a Deus. E hoje muitos da minha casa, da minha família, dos meus parentes se converteram ao Senhor Louvado seja através de Deus. mim. E eu sou grato a Deus por causa disso, irmãos, porque muitos ouviram a tempo o que Deus tinha para apresentar. Amém, igreja? Se coloque em pé em nome de Jesus. Guarde essa palavra com o coração, irmãos. E lembre-se, é momento de fazer certo. É momento de andar certo. De fazer o que agrada a Deus. Aleluia. Eu poderia falar outras coisas aqui, citar as ofertas que foram dadas para os apóstolos, mas eu não quero falar isso, irmãos. Não quero falar sobre isso. Quero falar só da mentira que eles causaram. Para eles mesmos. Não mentiram para Deus. Mentiram para eles mesmos. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Nós vamos, hoje é culto da família. O evangelista João Paulo vai estar ungindo vocês, irmãos. É momento da gente orar, irmãos. A nossa casa precisa estar em oração. A nossa casa precisa estar no alicerce. Isso não depende do pastor, irmãos. Depende de cada um de vocês. Aleluia. De mim também. Depende de mim. Amém. Depende de mim. Eu falo para a Franciele, hoje ela é uma moça casada, mas eu falo para ela: filha, mantenha o mesmo propósito, sua casa precisa de Deus, Deus tem que ser prioridade lá. Eu creio que ela tem ouvido isso, sei que ela está partindo aí para uma missão, creio que é de Deus, importante futuramente, né? Será alguém importante na sociedade, sei que Deus pode colocar ela lá como juíza, eu creio nisso, para que ela possa pregar para promotores, para que ela possa pregar para advogados, para que ela possa pregar para até mesmo, quem sabe, pessoas que vão estar lá na frente dela. Mas é isso que nós preparamos, irmãos, porque a pessoa nunca pode negar Jesus, independente do cargo que ocupa, da posição que está, Jesus sempre tem que ser prioridade. Amém, irmãos? Para que a sua casa seja uma casa de bênção. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, eleve o seu pensamento ao Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu sei que a palavra nos confronta, meu Deus, e que nos mostra, Senhor, que nós, meu Pai querido, antes de viver, meu Pai querido, uma vida, Senhor, regrada a este mundo,
vence, meu Deus. Nós precisamos, meu Pai querido, renunciar tudo o que a minha carne deseja. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu não sei como está o teu povo, não sei como está a tua igreja, meu Pai. Mas o Senhor sabe, meu Deus. O Senhor conhece, meu Pai. O Senhor, meu Deus, conhece cada vida, meu Deus querido, que aqui está. Eu peço ao Senhor, meu Deus querido, que cada lar que aqui está representado, meu Deus, seja, Senhor, para Ti, um lar, meu Deus, de bênção, um lar, meu Deus querido, de vitória. A nossa vida, Senhor, sem o Senhor é uma vida vazia. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso rei, meu Pai. Meu Deus querido, eu sei, meu Pai querido, que muitas pessoas precisam se desgrudar deste mundo. Precisam, meu Deus, ter uma vida, meu Pai, junta com o Senhor. E nós aqui estamos, meu Deus, para Te glorificar, Pai. Porque sabemos, meu Deus querido, que assim como o erro de Ananias e Safira, Senhor, nós também, meu Pai querido, queremos, meu Pai, cada dia fugir, meu Deus querido, das coisas erradas, das más coisas. Porque sabemos, meu Deus querido, que o preço de cada erro, Senhor, pode nos custar caro, pode custar a nossa salvação. Nós aqui estamos, meu Deus, para Te glorificar, meu Pai. Oh, meu Deus querido, que o Teu povo possa, meu Pai, agir, meu Deus querido, conforme o Teu Espírito Santo deseja. Nós precisamos, Senhor, abrir os nossos corações, abrir, meu Deus querido, os nossos olhos, abrir, Senhor Deus, as nossas mentes, meu Pai, porque nós precisamos, meu Deus, andar na verdade, e nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra é a verdade, meu Deus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos, meu Deus, no Teu amor, meu Pai. Nós cremos, meu Deus, no Teu querer. Nós buscamos a Ti, meu Pai, de todo o nosso coração. Não deixe o Teu povo, meu Pai querido, ser enganado por Satanás. Não deixe o Teu povo, meu Pai querido, Senhor, ser enganado pelas forças deste mundo, que tem, meu Deus querido, de alguma forma, Senhor, tentado, meu Deus querido, contra a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, brinda o Teu povo, Senhor. Brinda, meu Deus, a Tua igreja. Brinda, Senhor, aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir através, meu Deus, da internet, meu Pai, das redes sociais. Meu Deus querido, faz a Tua obra, meu Pai, nesta vida, neste coração. Que eles possam, meu Deus querido, serem revestidos do Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, eu peço, meu Deus querido, em nome de Jesus, que eles venham, meu Pai querido, se despertarem para a verdade do Senhor, meu Deus. Não deixe o mundo, meu Pai, corromper o coração dos Teus filhos e filhas. Cuida de cada um deles, meu Pai, para que eles possam, meu Deus, cada dia serem revestidos da Tua presença e da Tua glória. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor, meu Deus, de todo o nosso coração. Unge, Senhor Deus, os nossos olhos, os nossos lábios, as nossas gargantas, meu Pai querido, para que nós possamos, meu Pai, cada dia ter a nossa vida diante do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. E tudo aquilo, Senhor, que foi feito de errado até hoje, possa mudar a partir de agora. E que a unção do Teu Espírito Santo venha, meu Deus, ser derramada sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família. E que a presença do Teu Espírito Santo possa alcançar a cada coração, em nome de Jesus. Amém? E as palmas louvam o Senhor.